Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Onde está nessa noite o povo mais feliz da face da terra? Então quero convidar esses amados irmãos para já diante de tanta alegria, diante de tanto vigor, usar essa energia para nós nos colocarmos em posição de batalha e já manejarmos a espada que está aí na mão dos guerreiros, que não só se preparam, como já estão preparados. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor e ação de graças sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre. Esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Estava aqui ouvindo esses louvores e o meu coração ali fervendo, disparado, e pensando comigo, não tem posição melhor, lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. É gostoso sentir isso que nós estamos sentindo. Teve um milionário norte-americano, ele já quase na ânsia da morte, milionário, ele ainda arrumou forças para juntar o médico pelo colarinho e disse assim: te dou metade da minha fortuna, só para você aliviar 1% da dor que eu estou sentindo. Agora imagine se ele sentisse pelo menos 1% do que nós estamos sentindo aqui nessa noite. Por isso que é bom servir a Deus. Aleluia. Por favor, meus irmãos, Atos 3. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus, e todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Não sei se os irmãos são como eu, mas crente tem isso, né? Ler a palavra com o coração ardendo. Eu sou apaixonado nas escrituras. Eu leio um texto desse aqui, eu falei para o pastor: pastor, eu estou indo com muita vontade de falar da palavra, muita vontade de orar pelos irmãos, é vontade para tudo. A palavra motiva a gente. E quando eu leio, parece que eu estou entrando dentro do texto. E Deus vai nos dar essa experiência aqui nessa noite. Nós vamos adentrar esse texto
Esse texto vai adentrar o coração da gente. Eu sei que isso vai à divisão da alma e do espírito. Eu sei que isso vai à junta e medula e vai discernir intenções e pensamentos dos corações aqui nesta noite. Curve a cabeça por um instante. Bendito Deus, te amamos, porque tu nos amaste primeiro. Nós ainda nem estávamos sendo formados no ventre da madre, tu já tinhas um plano especial conosco, e o Senhor nos deu a graça, o Senhor nos deu a graça de virmos a esse mundo, para virmos como uma semente, que germina para a glória do Senhor, onde nasce uma árvore de justiça, plantada junto a ribeiros de água, para dar fruto na estação certa. É assim que nos sentimos nesta noite. A semente germinou, a planta cresceu, e hoje damos frutos dignos de arrependimento para a glória do teu nome. Fala ao nosso coração nessa noite, de forma amorosa e maravilhosa, como o Senhor já o faz há tempos, Pai. Queremos ter uma experiência tal nesta noite, que possamos sair daqui abastecidos, enriquecidos, robustecidos, alicerçados, edificados, confirmados, ó Deus. Fala ao coração do teu povo, fala que teus servos ouvem. Amém e amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Meus queridos, só fazer aqui algumas observações. A primeira observação que eu quero fazer é de gratidão. Vocês não imaginam, irmão, a gratidão que está no meu coração, pastor, de estar aqui mais um ano e mais uma festividade dessa, porque eu perdi as contas das vezes que estivemos aqui em festividades. Eu preferi não contar mais, deixei na dispensação do mestre. Isso significa que tem vínculo, é tão bom ter vínculo, e esse vínculo, a melhor maneira que eu consigo traduzir esse vínculo, toda vez que a gente é convidado para participar com os irmãos, eu descobri uma maneira boa de agradecer por esse vínculo existente. É abrir o meu coração de uma tal maneira, que Deus possa me usar de uma maneira tal, que eu não coloque nenhum obstáculo, para que tudo que Deus tiver para os irmãos, venha sem que haja nenhum obstáculo no meu coração, na minha mente ou na minha vida, para obstacular a obra que Deus quer realizar. Porque quando convidam a gente para uma festividade, não é simplesmente chamar um pregador, tem todo um processo de oração, tem todo um processo de intercessão, e tem toda uma expectativa e muitas perspectivas por detrás do convite, porque a igreja crente é muito exigente. Eu vejo crente, eu nunca vi uma pessoa chegar na panificadora e falar assim para o atendente: me dá aquele pão que está mofando e já está nascendo samambaia. Nunca vi. Me dá aquele pão, aquele que está duro, que se cair no pé já tem que comprar o pão com seguro. Também nunca vi ninguém pedir pão duro, mas todos que eu vejo chegando falam assim: tem pão quente? Então pregar para esse povo especial que está aqui, quando o pastor já diz: vamos receber o pregador, você já vê no semblante dos irmãos perguntando: tem pão quente? Então é gostoso isso, parece que já está no semblante dos irmãos: pregador, tem pão quente? Eu lembro que nós tínhamos uma congregação, aonde os irmãos eram muito fervorosos, e eles tiveram uma festividade, e convidaram vários pregadores, e num desses dias, não sei o que aconteceu,
não sei se o pregador, não sei se perdeu o esboço, ou o que aconteceu, e ele encontrou uma certa dificuldade para tentar lembrar onde que ia ser, que ia falar. E naquela luta para achar aquela coisa assim, começou a demorar demais, e esses irmãos começaram a levantar a mão e dizer: "Oh Jesus, queima! Oh Jesus, abre a padaria! Oh Jesus, põe fogo nesse negócio! Queime esse homem, Jesus, e manda pão quente!" Não sei que cargas d'água foi que a mente dele abriu, e ele não precisou de esboço, não precisou de nada, apareceu um texto na frente dele, estava dentro da coordenação da festividade, e o pregador falou: "Irmãos, mas que coisa estranha, eu tinha preparado outra coisa, não era isso aqui que estava preparado." Mas quando os irmãos começaram a orar, interceder, estendeu a mão para cá, Deus trabalhou diferente. É que sempre aonde tiver a padaria de Jeová e tiver fogo, vai ter pão quente. Por isso que é bom mexer com crente, porque o semblante dos crentes, a alegria dos crentes, já traduz alguma coisa para quem é um instrumento de Deus, para transmitir diretamente do coração de Deus, diretamente do coração do Eterno, para o coração de cada vencedor que está aqui nesta noite. Só no ato de você estar aqui, você já é um vencedor. Sabe por quê? Quando a gente evangeliza nas ruas, e a gente, algumas pessoas que nós convidamos para estar conosco para ouvir a palavra, alguns dizem assim: "Eu não tenho forças para entrar numa igreja." Outro diz: "Eu não consigo ir, parece que algo me amarra." Já vi pessoas dizer assim: "Dá um atrapalho tão grande que na hora de me ir, tudo dá errado e eu não vou." Outro diz: "Chega a visita na hora, acontece aquilo." Mas é mesmo, para ir para culto é uma luta. E nesse calor então, que dá moleza, aí de repente liga um ar-condicionado e resolve tudo, relaxa, deita e dorme. Mas vocês não, vocês escolheram servir a Deus, estando aqui nesta noite. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta aos amados irmãos: qual é o tema desta festividade? Eu quero ouvir com mais força. Qual o tema desta festividade? Então é sobre isso que os irmãos estão esperando um recado do céu dentro desse tema, não é isso? E como eu já fui avisado, quem avisa amigo né, pastor Edval, que o tema é transformação. Então é por aí que nós vamos caminhar nesta noite. Diga assim comigo: transformação só ocorre em cima de atitudes que alavancam as motivações. Observe um detalhe: nós começamos o texto com Pedro e João. Pedro e João. Quero falar sobre transformação. Transformação só ocorre em cima de atitudes que alavancam as motivações da gente. Pedro e João. Traduz Pedro, Petros, pequenos fragmentos de rocha. Agora traduz João, Ioannes, dom de Deus. Em Pedro temos pequenos fragmentos.
muitas pedrinhas, muitos crentes, muitas pessoas, muitos irmãos. Mas em Ioannes, nós temos o dom de Deus em ação, para pegar todos esses pequenos fragmentos de rocha e fazer um só, que é a pedra, que é a rocha, que é Jesus. Então o texto já começa dando-nos a raiz do que nós precisamos realmente para que transformações comecem a ocorrer. Observe que o ambiente que Jesus vem para ele, o ambiente que Jesus nasce nele, é um ambiente muito fragmentado. Muitos religiosos, muitas seitas, muitas ideias, muitas divergências, um mundo religioso de saduceus, de fariseus, de herodianos, de essênios, sacerdotes, sumos sacerdotes. Realmente um mundo de muitas divergências de pensamentos. E é nesse ambiente que chega a rocha. É nesse ambiente que chega uma pedra. É nesse ambiente que chega a maior proposta de unidade de todos os tempos. Num ambiente onde você tem muita divergência religiosa, Jesus chega unificando as almas, unificando os corações, unificando as ideias, unificando os sentimentos, e nesse ambiente ele cria uma igreja com uma só fé, um só amor, uma só graça, um só pensamento, um só propósito, e consegue formalizar, e consegue condensar o maior propósito de unidade universal de todos os tempos. Que é a igreja, que é a igreja. Só que o processo de transformação, ele começa com pessoas cujo propósito do coração, o processo de transformação começa com pessoas cujo o propósito do coração entra em plena e total harmonia com o propósito do coração de Deus para promover mudanças. Porque Deus sempre promove mudanças. Por que Deus sempre promove mudanças? Porque o pecado também promove mudanças. O pecado promove mudança no casamento. O marido troca a esposa por outra. Promove mudança no casamento, a esposa troca o marido por outro. Promove mudanças no casamento, que Deus uniu para que a fidelidade fosse a bandeira tremulando no casamento. O pecado promove a infidelidade. Por que Deus é um Deus de mudanças? Porque o pecado vive promovendo mudanças. O pecado vem e muda a história de um casamento, arrasando com ele. E Deus vem em Cristo Jesus, promovendo uma mudança extraordinária. Os corações são regenerados, convertidos, e casamentos que estavam no fundo do poço são restaurados
pecados, houve mudança. Então por isso que Deus é um Deus de mudança, porque se o pecado sempre promove mudanças, Deus também sempre vai promover mudanças. Diga assim, as mudanças sempre começam com quem está disposto a subir. Um dia, Paulo escreveu uma coisa que eu achei muito interessante, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas ele diz, sabe como é que a gente sabe disso? Porque se você já ressuscitou com Cristo, busca as coisas que são do alto, e não as que são da terra. Isso significa que tem que subir. O que Pedro e João faziam? Subiam. Aonde? Ao templo. As mudanças sempre acontecerão através de quem sempre sobe. O que eu estou querendo dizer com isso? Pequenos fragmentos de rocha, pessoas, aglomerado de pessoas, mas pequenos fragmentos. Os dons de Deus, que nós encontramos em João. Qual os objetivos dos dons de Deus? Edificar esses pequenos fragmentos. Para que servem os dons de Deus? Edificar os pequenos fragmentos. Por que tem crente que gosta de orar? Dom de Deus. Por que tem crente que quando abre a boca, Deus traz mistérios, até mesmo de antes da fundação do mundo, e traz na palavra pregada, revelada? Dom de Deus. Qual o objetivo dos dons de Deus? Unificar a sua igreja, pegar todos esses pequenos fragmentos, unificar e tornar tudo em uma só pessoa, para que todo mundo olhe no que era só pequenos fragmentos e possam dizer: ali está a rocha. O que Deus falou para Abraão? A sua descendência será como areia da praia. Não é isso? Pega uma rocha e estuda a formação da rocha. Sabe de que ela é formada? De grãos de areia. Grãos de areia solidificam e formam a rocha. Quando Deus fala para Abraão, a sua descendência será como a areia da praia, é porque essa areia, de geração em geração, essa nação, essa areia, esses pequenos fragmentos, esses grãos de areia, foi subsistindo a tudo, foi subsistindo aos ataques, foi subsistindo aos ataques da idolatria, aos ataques das nações pagãs, e esses grãos de areia foram subsistindo, até que de um desses grãos de areia, com o nome de Judá, Deus traz a rocha de todos os séculos, Jesus Cristo, a rocha inabalável. De grão em grão formou-se a rocha. E de pequenos fragmentos, de pequenos pedregulhos, se juntar isso no universo todo, você não tem mais fragmentos. Sabe qual é a maior prova disso? Que se os irmãos lá na Polônia agora
levantarem a mão para o Brasil e fizer uma oração em nosso favor, nós somos abençoados agora. Se nós levantarmos a mão aqui agora e orarmos pelos irmãos que estão lá na Rússia, a gente não pode nem falar que é online, é celestial, é extraordinário, é na hora. Sabe o que é isso? Dom de Deus. Por isso que Pedro e João sobem, por isso que os pequenos fragmentos sobem, por isso que os crentes sobem, por isso que a igreja sobe, por isso que a gente sobe, porque só se sobe, só se cresce, só se deslancha, só se alavanca, se os dons de Deus forem usados única e exclusivamente para cumprir o propósito da unidade da igreja. Porque observe um detalhe, eles vão para a oração da hora nona. A oração da hora nona é que hora? Que hora é a hora nona? 3 horas. Pai, Filho, Espírito Santo. Quanto mais espirituais forem esses fragmentos, maior será o que gruda um no outro. A unidade da igreja depende do usufruto sadio, genuíno dos dons de Deus. Observa aqui um detalhe interessante, eles sobem, mas quando eles sobem, que eles vão indo pelos degraus, eles encontram um varão, coxo desde o ventre da mãe. Por que que Deus está levantando pessoas com dons extraordinários nesta geração? Tem um pastor, ele orou por uma menina, que a cabeça da menina não tinha os olhos, não tinha o nariz, tinha um furo na boca, como se vê só a bola. E esse pastor orou por esta menina, e quando ele disse assim: venha a normalidade do Criador, venha a normalidade do Criador, foi estralando na cabeça da menina, e começou simplesmente no lugar dos olhos, foi abrindo, no lugar do nariz, foi brotando o nariz, e uma multidão, devia ter ali o que? Umas 600 mil pessoas, e vendo aquele nariz brotando, e vendo os olhos aparecer, a multidão começou a cair de joelho. Agora a pergunta é: por que que Deus levanta pessoas com dons tão extraordinários nessa geração? Porque tem uma geração de coxos nesse mundo, que estão esperando pessoas que estão subindo, que estão subindo, que estão subindo, porque eles sabem, o milagre dos coxos depende de quem sobe. Os coxos da nação brasileira sabem, estão esperando por um milagre, e sabe de onde vai sair esse milagre? Da igreja que despertou e está subindo, a igreja que despertou e está subindo para uma realidade extraordinária. A igreja no Brasil está clamando, a igreja no Brasil está orando, porque os coxos estão esperando o milagre. Mas o coxo só será curado, Deus vai curá-los através dos que sobem. Sabia que quando você dobra o joelho para orar, você sobe? Sabia que quando você está ouvindo a palavra de Deus atento, você sobe? Sabia que quando você está no culto de ensino, você sobe? Por que que você sobe? Porque as coisas espirituais são do alto.
Quando a gente está só comprando, vendendo, trabalhando, correndo atrás, a gente está aqui embaixo. Mas quando você medita na lei do Senhor, você sobe. Eu não sei que tem irmão milagre que Deus faz na vida dele, porque ele está dirigindo e de repente ele medita num hino que ele está ouvindo, ele medita numa palavra que ele ouviu, e ele é tomado quando ele está dirigido pelo poder de Deus. Sabe o que é isso? Esses são os que sobem. Esses são os que sobem. E graças a Deus que tem os que sobem, porque enquanto tem os que sobem, nós temos uma geração coxa desde o ventre. Por quê? Porque o próprio Davi disse: em pecado, o que ele disse? Iniquidade é formado, mas em pecado é concebido. Por causa do pecado original, já vem coxo. É desde o ventre, é de nascença. Nasceu debaixo do pecado, já vem coxo, já vem aleijado pelo pecado. Sabe, cada ser humano que nasce nesse mundo, Deus não traz simplesmente carne e osso para esse mundo, não. Deus não traz simplesmente um monte de massa com ossos para esse mundo, não. Deus traz semente para esse mundo. E dependendo da formação dessa semente, são as árvores que nós teremos. Se a semente já nasce preparada, ensinada, regada no amor de Deus, orientada na palavra de Deus, se a semente já é orientada na escola dominical, se a semente já é orientada nos cultos de ensino, será uma árvore plantada junto a ribeiros de água, dando fruto na estação certa. Deus não traz simplesmente carne a esse mundo, Deus traz semente. Agora vem coxo pelo pecado, já é tratado no ambiente do pecado, o solo aonde a semente está, já é tomado pelo pecado. É o solo das drogas, é o solo da desavença familiar, é o solo da cachaça, é o solo da cocaína. Essa semente vai germinar para o mal. Recentemente um menino de 12 anos, 11, 12 anos, ele matou um caminhoneiro, uma garrucha do pai, ele atirou por debaixo da porta do caminhão e a bala atravessou o coração daquele caminhoneiro. Ele veio a óbito e a psicóloga do CRAS perguntou para aquele menino: por que você fez isso? Ele disse: porque o meu pai, quando pedia alguma coisa à minha mãe, e a minha mãe não dava, o meu pai a espancava. E quando a minha mãe pedia algo ao meu pai, e meu pai não dava, a minha mãe unhava ele tudo e arrebentava com ele. Então comigo assim, eu pedi, não deu, eu peguei a garrucha do meu pai e atirei nele, porque ele não deu o que eu pedi. Olha a semente germinando, que terreno que essa semente desenvolveu, num terreno de violência. O que vai germinar? Espinheiro bravo. Agora você vê uma criança com 7 anos de idade, 8 anos de idade, sendo tomado pelo poder de Deus, tomado pelo Espírito Santo, cheio da glória de Deus, orando com o enfermo, enfermidade sendo banida. Sabe o que é isso? Semente que germinou no solo da graça, no solo dos cultos de ensino, no solo da escola dominical. A semente germina de acordo com a preparação do terreno onde ela está para germinar. Os coxos estão aí. Interessante que aquele coxo, ele só podia, havia uma lei em que o coxo só podia ir até o 5º degrau da escada. Eu estava estudando a administração da Judéia, porque até eu venho trabalhando com a matéria de geografia bíblica, e alguém teve a curiosidade de questionar
o posicionamento, por que ele ficava ali? Então toda pessoa para pedir, ele só podia ir até o 5º degrau, porque a lei amparava a viúva, o órfão e o necessitado. Só que a lei que nós encontramos amparando viúva, órfão e necessitado, não era a lei que gerava o comodismo, porque na verdade o coxo já tinha sido tomado pelo comodismo. Como que era a vida dele? Coxo, carregado pelas mãos dos outros e vivendo o que os outros davam. Ele acomodou naquela situação, porque já que a lei me ampara, eu vou ficar tranquilo. É o que nós vivemos hoje no país. Coxos espirituais, tomados, derrotados, fracassados pelo crime, pelas drogas, pelo ambiente violento. É melhor se acharem como vítimas da sociedade, problema social, está preso, bolsa cadeia. A menina engravidou, preocupa não, cada menino que nascer, bolsa no menino. Eita maravilha, faz uma festa de homossexuais, tem uma verba, só para comprar preservativo, porque tem a bolsa safadeza. São coxos que vivem do comodismo, porque criam leis para acomodá-los. Então a lei no Antigo Testamento era para gerar comodismo, mas aquele coxo era acomodado. Mas acontece que o estado de coxo, o estado de comodismo, aquele ser parasita do recurso legal para gerar o comodismo, isso só durou até alguém que sobe chegar. Só durou até alguém que sobe chegar. Porque quando ele estendeu a mão para pedir alguma coisa, quem sobe? Diga assim comigo: os que sobem sempre reproduzem fielmente o que o seu mestre disse. Se você ler Mateus capítulo 10, você vai ver que Pedro e João estavam naquela orientação de Jesus, que disse o seguinte: quando fordes pelo caminho, não leva ouro e não leva prata. Traduzindo, eu sou a riqueza de vocês. Quando o coxo estende a mão pedindo alguma coisa, o que Pedro e João lembra? Do que o mestre disse: não leva ouro e não leva prata. Eles lembraram na hora. Diga assim comigo: as transformações só começarão a ocorrer quando reproduzirmos fielmente somente aquilo que Jesus disse. Não passe do que Jesus disse, não aumente e nem diminua, mas reproduza o que Jesus disse. Quando eles disseram: eu não tenho ouro e não tenho prata. Ah, mas eu tenho algo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Os artérios começaram a estralar, as pernas foram voltando ao normal, e de repente o que era coxo pulava. Aquele que só ficava sentado saltava. Aquele que era carregado pelas mãos dos outros, pelos pés dos outros, saltava agora com seus próprios pés. Aquele que só pedia esmola, agora está dando glória a Deus.
Qual que é o tema da nossa festividade? Esse é o processo de transformação. Agora, o processo de transformação, ele mostra os dois lados da porta. Quem é o coxo do lado de fora da porta formosa? Aleijado, pedidor de esmola, conduzido pelas mãos dos outros, vivendo do que os outros dão. Quem é o coxo do lado de dentro da porta? Caminhando com os próprios pés, dando glória a Deus, saltando, não é mais carregado pelas mãos dos outros, porque agora ele é conduzido pelas mãos poderosas do Mestre dos Mestres, do Senhor dos Senhores, do Médico dos Médicos. Do lado de fora da porta, coxo. Do lado de dentro da porta, salta. Do lado de fora da porta, pede. Do lado de dentro da porta, tem para dar. Do lado de fora da porta, conduzido pelos outros. Do lado de dentro da porta, conduzido diretamente pelo próprio Deus. O processo de transformação passa pela porta. E como chama a porta? Formosa. Sabe por que a porta chama Formosa? No governo de João Hircano, aquela porta foi doada. Só para você ter uma ideia, a porta formosa não é a porta do templo, não. A porta formosa era uma porta de bronze que o João Hircano doou. Foi um presente do governo de João Hircano. Era uma porta de bronze que quando o sol batia, resplandecia. Porque a gente sabe que o bronze polido já foi até espelho. Até espelho ele já foi. Então era uma porta de bronze doada no governo de João Hircano, que a pessoa passava pela porta formosa para ter acesso então à porta do templo. Porque nós sabemos que a porta é Jesus, mas a porta formosa é o processo de libertação de quando se passa pelo julgamento dos pecados. O que significa bronze na Bíblia? É o julgamento do pecado. A serpente que é levantada no deserto, ela é de quê? Ela é de bronze. Quando eles olhavam para a serpente de bronze, o que acontecia? A picada da serpente abrasadora, o veneno era revertido. Agora observe um detalhe. Serpente abrasadora. Temos dela aqui na nossa fauna? Não, ela é originária de lá. Por que serpente abrasadora? Porque o veneno dela, quando vai para o sistema nervoso, o primeiro local que é atacado é a língua da pessoa. A língua queima dentro da boca, e se você pegar uma gota d'água e pingar na língua da pessoa que era picada por uma serpente abrasadora, simplesmente neutralizava, era o veneno. Não era só que refrescava a língua, não. Era pingar água e simplesmente neutralizava tudo, a pessoa normalizava. Agora, o que você não tem no deserto? Água. E o que queimava quando ela pegava? A língua. A língua queimava dentro da boca. Você quer uma coisa para fazer mais a língua queimar dentro da boca do ser humano do que pecado? Você quer uma coisa para fazer mais queimar a língua do ser humano dentro da boca do que o inimigo a conduzi-la? Mas quando eles olhavam para a serpente de bronze, simplesmente era neutralizado. Sabe o que significa isso? Que quando Jesus assumiu o Calvário em nosso lugar, todo o veneno do pecado que nos queimava, que nos conduzia às trevas, foi totalmente neutralizado, porque dali jorrou a fonte da água da vida. Não foi só uma gota de água, não, jorrou, foi uma fonte toda, neutralizando
todo o pecado. A porta formosa era de bronze. O processo é esse. As grandes transformações só vão ocorrer quando em Cristo Jesus os pecados começarem a ser julgados na vida das pessoas. Uma prostituta, quando Jesus perdoa seus pecados são julgados. Olha o caso de Maria Madalena. Quantos demônios saíram dela? 7. Ela ia morrer? Ia. Mas por que não morreu? Porque Jesus julgou naquela hora todos os seus pecados. Jesus, ele não somente perdoa os pecados, Jesus, ele pune os pecados. Os de Maria Madalena foram simplesmente perdoados, os pecados foram punidos. Por isso que a serpente de bronze estava lá. Você pode observar que quando você entra no tabernáculo, você tem um altar de sacrifício inicial, ele é bronze. Por quê? Porque ali é uma figura da igreja. A pessoa vem para a igreja, assiste o culto, está com a vida difícil, está com o casamento quase acabando, está endividado, tem filho tomado pelo vício, o marido já está indo à bancarrota por causa dos vícios, já não sabe mais o que fazer, e a pessoa vem à igreja ouvir a palavra, e a palavra toma o coração dele, e ele levanta a mão e aceita Jesus como Salvador. Esse é o primeiro sacrifício, é o altar de bronze na entrada do tabernáculo, porque quando a pessoa levanta a mão e decide ao senhorio de Jesus, naquela hora ali, os pecados estão sendo julgados. O altar de bronze é o primeiro sacrifício, porque atrás do altar de bronze tem uma pia, e a pia é de bronze, porque a pessoa aceitou a Cristo, mas ele tinha vícios lá no mundo, e na pia de bronze é onde a pessoa, onde lavava, onde se lavavam. E Jesus um dia disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A pessoa vem com vício, aceitou Jesus, pecado julgado, ele vem para a escola dominical, começa a assistir escola dominical, de repente não está fumando mais, falava palavrões, mostrava o dedo para os outros no trânsito, era tomar uma fechada, esse dedinho do meio levantava, certo? Mas ele está nos cultos de ensino, aprendendo a ser nova criatura. Na quarta-feira ele toma uma fechada, ó, que ele vai levantar o dedinho e falou: eu aprendi no culto de ensino que crente não dá dedo. Já está liberto desse dedo, já está liberto desse dedo do meio para cima. Você entendeu que o bronze sempre está ligado a juízo contra o pecado? Não vai ter transformação se as pessoas não tiverem os pecados julgados, porque senão vem do mundo para a igreja e fica mundano dentro da igreja. Não batizou, tomou banho junto com os irmãos no riacho. Tinha um irmão que falava assim: pastor, você vai molhar os irmãos hoje? Eu falei: não, vou batizar. Pastor, eles estão preparados? Porque o medo era esse: se não tivermos julgamento dos pecados, se não passar pela porta formosa, porque ela é de bronze. Por que chama formosa? Porque do lado de fora é coxo, mas do lado de dentro tudo é formoso. Vai saltar com aquelas pernas que eram coxas, aquelas pernas que caminhavam para o inferno, agora vão caminhar para a eternidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lavou, limpou, olha ele aí limpo, olha o adúltero aí liberto, e a esposa chorando de alegria. Por que, irmã, que você está alegre? Não, porque além de eu ter um marido salvo agora, eu não preciso dividir ele com mais ninguém.
Porque sociedade no casamento é latada. Se Jesus libertar o caboclo, nunca mais a mulher vai ter sócio. O marido vai ter sócio, né? Se a mulher converter, o marido pode ficar tranquilo, não vai ter sócio na história, na parada. Ué. Se o marido converter, a mulher não vai ter sócia. Não vai. Por quê? Porque passou pela porta. O pecado do adultério foi julgado. Nós só teremos verdadeiras transformações se os que sobem conduzir os coxos pela porta formosa. Jesus é a porta formosa de Deus, que vai libertar, transformar os coxos do Brasil. Os coxos dessa geração terão que ser conduzidos pela porta formosa. Jesus é a porta formosa de Deus. É nele que os pecados são julgados. Tinha uma irmã, o marido dela quebrava ela no cacete. Os filhos tinham medo. Ele pegava fio de ferro, batia nela com fio de ferro e nos filhos, com fio de ferro. E a irmã chegava na igreja e chorava. Onde ela orava, as lágrimas ficavam no chão. E ela falou: pastor, não aguento mais não. E o pastor disse: eu vou fazer uma oração pela irmã decisiva. Faz mesmo, pastor, porque se não for decisiva, eu morro. Eu não aguento mais não. Os meninos já estão tudo com medo. Quando ele batia na porta, os meninos para debaixo da cama. E eles fizeram uma oração, e um dia ele estava voltando bêbado. E ele estava perto de uma Assembleia de Deus. E a igreja, a Assembleia de Deus, essa nossa lá, ela era uma escadaria, que para você chegar na nave da igreja, era uma abençoada de uma escadaria. E ele numa pinga, bêbado, mais bêbado, bêbado, estava igual uma cabaça. Para cá, para cá, para cá, para cá. Deus tomou o pregador lá dentro da igreja, no meio da mensagem, e falou com toda a autoridade, diz: você que espanca sua esposa, você que espanca seus filhos, sua esposa sofre, seus filhos sofrem, Deus manda te dizer que deu um basta nessa situação. Aí os irmãos que estavam dentro da igreja arregalou o olho e ficou todo mundo apavorado. Ué, é para mim? É para mim? Eu não bebo, eu também não, você também não? Ficou todo mundo com o olho arregalado e preocupado. Por que o pregador está falando aquilo? E todo mundo olhando. De repente, grita lá da porta do fundo da igreja: eu, não sei de onde ele arrumou força, com aquela pinga toda, ele subiu todos os degraus da escada. E estava lá na porta da igreja: é eu, moço, é eu, e chorando, e numa pinga, um mau cheiro. E eu falou: traz esse moço, é para ele mesmo que Deus quer falar. E ele já chegou lá na frente e diz: é eu que bato a minha mulher, eu que bato meus filhos, e eu não aguento mais isso, eu não sei por que eu bato nela. Aí o pregador falou: porque a partir de agora, você vai entrar pela porta que é Jesus. Sua vida vai mudar a partir de agora. Ele caiu de joelho, o pregador desceu, abraçou com ele, os irmãos abraçou com ele e orou com ele. Quando ele levantou da oração, ele chorava tanto, ele estava trêmulo, e os irmãos anotaram o endereço dele, anotaram o nome dele. Eu sei que, não sei que cargas d'água que aconteceu, que ele, foi um milagre de Deus. Ele ganhou uma sobriedade na hora, que é só por Deus para explicar aquilo. Como que ele sarou tão rápido? E ele disse: eu preciso ir embora, você está bem? Eu preciso ir embora. Eu falei: por que você quer ir embora? Ele falou: não, que eu tenho que contar para minha esposa que eu aceitei Jesus, que eu não vou mais bater nela. E saiu disparado nas escadas. Desceu a escada correndo, chegou em casa. Quando ele bateu a porta, os meninos entrou na frente da mãe e falou: pai,
pelo amor de Deus, Pai, não bate na mãe não, porque hoje é o aniversário dela, Pai, não bate na mãe não, Pai, por favor, não bate não, mas na mãe não, nós fizemos um bolo para cantar os parabéns. Ele falou assim, dá licença. Falou, não pai, dá licença, e ele vai matar a mãe. Ele abraçou a mãe dos meninos e disse assim, meu bem, me perdoa em nome de Jesus, eu acabei de aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador, aquilo que você falado é verdade, minha esposa, Ele é bom demais, eu estou com meu coração feliz, só me dá vontade de chorar, me perdoa, vem cá meus filhos, me perdoa, e caíram de joelho, oraram, e o maior presente que aquela mulher pode ganhar no seu aniversário, foi ver o marido entrar pela porta formosa. Transformação só ocorre quando os que sobem conduzem os que são coxos pela porta formosa. O Brasil tem recurso? Tem. O Brasil tem solução? Tem. Com os que sobem, que vão conduzir os coxos pela porta formosa. Ainda há solução? Há solução. Porque a porta formosa encontra-se aberta. Do lado de fora, coxo. Do lado de dentro, saltando. Do lado de fora, me dá. Do lado de dentro, glória a Deus. Do lado de fora, com as perninhas todas encroadas. Do lado de dentro, eu quero é saltar, eu quero é adorar, eu quero é glorificar. Um testemunho de miséria, um testemunho de pobreza, um testemunho de doença, um testemunho de fracasso, que ao passar pela porta formosa, se transformou num testemunho de glória, num testemunho de cura, num testemunho de prosperidade, num testemunho de transformação. Toda igreja em posição de batalha. Diga assim comigo, igreja, não há transformação sem o processo da passagem pela porta formosa. Agora diga assim comigo, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e pôs a eternidade no coração do homem, sem que este saiba as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3 versículo 11. Sabe por que Deus fez tudo formoso? Sabe por que Deus fez tudo formoso? Porque o de Deus é formoso, o pecado deforma, mas Jesus, que é a porta formosa, traz tudo a ser formoso de novo. Deus faz formoso, o diabo deforma, Jesus vem e transforma. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus queridos? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos estão aqui conosco nesta noite que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador e ainda não se decidir ao lado do Senhor Jesus? Dá um sinal assim com a mão. Quem está conosco? Tem alguém conosco dessa noite que ainda não é evangélico ainda, não se decidiu? Temos alguém? Dê um sinal assim com a mão para me te conhecer. Temos? Dá um sinal. Temos? Alguém ainda não evangélico, que não se decidiu a Cristo? Temos alguém nessa noite? Todos já servem ao Senhor Jesus? Então levanta as duas mãos para o céu, assim ó. Levanta, isso. Curve a cabeça agora com as duas mãos ao céu. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar nesta noite, porque abriste para nós a porta formosa.
Abriste para nós, meu Deus e meu Pai, a porta da transformação. Se nessa noite nós cantamos, se nessa noite nós adoramos, se nessa noite nós exaltamos, se nessa noite nós temos liberdade para honrá-lo, se nessa noite nós temos liberdade para glorificá-lo, é porque o Senhor abriu a porta formosa para nós, e do lado de dentro nós saltamos, do lado de dentro nós cantamos, do lado de dentro nós adoramos, do lado de dentro nós rendemos graça, do lado de dentro entoamos louvores, do lado de dentro temos um testemunho de vitória, do lado de dentro temos um testemunho de cura, do lado de dentro, Pai, a fonte de água viva jorra para a vida eterna, do lado de dentro há um cântico de vitória, do lado de dentro há uma família vitoriosa, do lado de dentro há um sacerdote do lar cheio da graça de Deus, do lado de dentro há uma mulher vitoriosa, há filhos vitoriosos, há uma família vitoriosa, onde a bandeira do Evangelho, onde a bandeira dos salvos tremula, com o símbolo da nossa vitória em Cristo Jesus. Do lado de dentro nós podemos dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Te louvamos, Pai, nesta noite, porque entramos pela porta formosa. Te agradecemos pelo maravilhoso processo da transformação. Amém, amém e amém.